estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre meiose. Você sabe o que é isso? Vamos mostrar aqui, gente, olha só. Você está vendo aqui um processo bem conhecido de vocês, que é a fecundação, divisão celular, que vocês já sabem um pouco do conteúdo, vamos dizer assim. Olha só, você está vendo duas células haploides. O que significa isso? São células com a metade do número de cromossomos, que a gente também chama de células N. No caso da nossa espécie, uma célula haploide tem 23 cromossomos. Então, 23 cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo se juntam na fecundação para formar a célula ovo ou zigoto, que vai passar por processos de divisão celular também até formar o indivíduo, tá? Então, juntou duas células N para formar uma célula 2N com 46 cromossomos, o total de cromossomos da espécie. Então, veja só, para formar células haploides, a gente teve um tipo de divisão celular chamado meiose. Já a partir do zigoto ou da célula ovo, a gente tem outro tipo de divisão celular, que é a mitose. E é bom lembrar também, gente, que os gametas são formados no processo chamado de gametogênese. Então, a gente está vendo aqui sobre a meiose. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse vídeo. Olha só, a meiose tem dois processos, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, se você está vendo aqui, é importante lembrar que na meiose 1 você está tendo a separação dos cromossomos homólogos. Já na meiose 2, você está tendo a separação das cromátides irmãs para formar os gametas. Aqui de volta, um resuminho dos dois processos. Meiose 1, a gente tem prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. Na prófase 1, começa a desfazer a membrana nuclear, os cromossomos se condensam, vai para a metáfase. Na metáfase 1, o que ocorre é que eles se encontram no centro da célula, formando uma placa equatorial. Na anáfase 1, esses cromossomos homólogos, um que você recebeu do pai e um que você recebeu da mãe, eles se separam. E aqui está a nossa relação com a primeira lei de Mendel. Então, na primeira lei de Mendel, a relação está aqui, por causa da separação dos cromossomos homólogos para a formação dos gametas. Depois, na telófase, você tem separação de duas células. Aí você vai para a meiose 2 e começa os processos novamente. E você tem aqui na anáfase 2 a separação das cromátides irmãs, formando então 4 gametas com metade do número de cromossomos da primeira célula. Aqui, gente, está mostrando então um GIF falando da meiose 1. Então está separando os cromossomos homólogos, formando duas células com a metade do número de cromossomos. Você olhando esse GIF, você já consegue ver um outro processo bem importante. O crossing over, ou processo de permutação, que é uma troca de material genético entre dois cromossomos homólogos. Então, eles trocam segmentos de DNA entre eles e aumenta assim a variabilidade genética dos gametas e, consequentemente, da espécie. Isso é muito importante para a espécie. Então, crossing over, aumento de variabilidade genética. Aí, então, a gente vai para a meiose 2. Na meiose 2, essas duas células que foram formadas, elas vão passar por um outro processo de divisão e vão separar agora as cromátides irmãs, formando então 4 células com a metade do número de cromossomos. Então, 4 gametas diferentes um do outro. Olha só que bacana para formar então esses gametas que vão novamente se encontrar na fecundação para formar um novo indivíduo pelo outro processo de divisão celular, que é a mitose. Esse outro GIF aqui também mostra comparando a meiose e a mitose. Então, de forma bem resumida, na mitose a gente tem uma célula-mãe, no nosso caso, da nossa espécie, tem 46 cromossomos, vai passar por uma divisão formando duas células filhas que são clones, são iguaizinhas à célula-mãe. Já na meiose, não. Na meiose você tem uma célula com 46 cromossomos que passa por duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2, formando no final 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, aqui no caso, vão ser 23 cromossomos ao invés de 46. Então, dois processos de divisão celular que servem para coisas diferentes. No caso da mitose, ela serve para quê? Para regeneração, crescimento, renovação celular. Já a meiose, ela serve para a formação de gametas na nossa espécie e de esporo em outras espécies. Então, dois processos de divisão celular muito importantes para a vida no planeta. Então, nesse vídeo nós falamos da meiose. Espero que vocês tenham compreendido. Até breve!